Graça e paz, Talmidim. Escatologia, doutrina das últimas coisas. As bodas do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Após o arrebatamento da igreja, a igreja comparecerá nos aires, aonde se estabelecerá o tribunal de Cristo, o Bema. Ontem nós concluímos com a parábola dos talentos, mostrando em Mateus 25 e 30 que aquele que não foi recompensado, ele foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, chamado de servo inútil. E alguém pode perguntar, como isso pode se aplicar a um crente que perdeu o galardão? Bom, falamos as duas interpretações, mas eu queria só dar um adendo a este versículo, mostrando que o texto de 1 Coríntios 3, que vai falar de recompensa, de galardão e de decepção no tribunal, ele vai ilustrar que aquele que for salvo e não for galardoado no tribunal, será como alguém que experimentou incêndio. Agora imagine alguém que passa por um incêndio, perde tudo completamente, fica somente com a vida física. Essa pessoa certamente vai chorar amargamente por aquilo que perdeu. Então a figura pode aplicar-se a essa situação de alguém que vai estar numa situação tão constrangedora, pois o texto de 1 Coríntios diz o tal será salvo, todavia, como que através de fogo, ou seja, como alguém que em um incêndio perde tudo. A pessoa que perde tudo, em um incêndio ela vai prantear, ela vai chorar amargamente. Bom, após o tribunal de Cristo, então a igreja vai para as bodas do Cordeiro, a festa de casamento da igreja, que vai durar 7 anos. E aí nós vamos ver que a igreja ela vai vestir, em primeiro lugar, o vestido nupcial, o texto que nós lemos em Apocalipse 19, verso 7. João, na visão apocalíptica, ele viu esse vestido e ele tem algumas características. Primeiro, ele é de linho, isso fala de salvação. Ele é de linho fino, isso fala de justificação. Ele é de linho puro, isso fala de santificação. E é de linho resplandecente, isso fala de glorificação. Só experimentará o linho resplandecente, a glorificação, só será noiva, esposa do Cordeiro, quem primeiro está vestido de salvação, de justificação e de santificação. A segunda coisa é que a igreja agora entra com Cristo no céu. Lembre-se da promessa de João 14 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar, vos levarei para mim mesmo, para que quando eu esteja, estejais vós também. É assim que acontecia nos casamentos bíblicos. O noivo, ao casar, levava a noiva para a casa do pai, construía a sua casa em cima da casa do pai, e ali ele ia viver com a sua noiva. Então, por isso que o arrebatamento pós-tribulacionista ele não tem lógica, porque no arrebatamento pós-tribulacionista, vinda e glória e arrebatamento são um evento simultâneo. Jesus vem, a igreja é arrebatada, bate nas nuvens e volta. E onde é que está a promessa de ir para a casa do Pai? Então, após o tribunal, a igreja veste o vestido nupcial e entra na casa do Pai, entra com Cristo no céu. E aí começaremos a ver as coisas que o olho não viu, 1 Coríntios 2 e 9. E o que fará Jesus com a igreja ao entrar no céu? Apresentará a igreja a si mesma em perfeição imaculada. Lembre-se do texto de Efésios 5, 27. A igreja está sendo preparada para ser apresentada a Cristo como uma noiva gloriosa. Isso que
Paulo diz, imaculada, apresentar-la ao Pai. Jesus diz que aquele que não o negar diante dos homens, ele confessará o seu nome diante do Pai. Apresentará as classes angelicais. Jesus disse que aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele diante dos anjos. Antes, eu confessarei diante dos anjos. O que fará o Pai com a igreja ao recebê-la? Primeiro, o Pai honrará a igreja. Apocalipse 3:21 diz que nós vamos sentar no trono de Deus, assim como Cristo venceu e sentou com o Pai no seu trono. Então, aquele trono que Satanás queria ocupar, será ocupado por nós, porque nós seremos, diz a Bíblia, como Jesus, semelhante a Jesus. Nós estaremos em uma posição muito mais elevada do que todas as classes angelicais. Deus limpará dos olhos da igreja toda lágrima, Apocalipse 21:3, e habitará com a igreja. O desejo de Deus sempre foi habitar com os homens. Nós encontramos isso quando ele constrói o lugar de habitação Éden, onde ele vem e vive na viração do dia encontros com o homem, depois o tabernáculo, o deserto, o templo de Salomão. Hoje nós somos a habitação espiritual de Deus, mas aí será uma habitação plena, em plenitude. O que as bodas do Cordeiro? É a festa de boas-vindas da igreja no céu. Apocalipse 19:7-8. É a ceia que será oferecida à igreja por ocasião do seu casamento com Cristo. Lucas 22:30, Lucas 13:29, Apocalipse 19:7. É a festa dos redimidos antes e depois do Calvário. Mateus 8:11. Lembre-se que Jesus disse que naquele dia muitos virão do ocidente e do oriente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino de Deus, nas bodas do Cordeiro. O que comeremos nas bodas do Cordeiro? Lembre-se que nós estaremos em um corpo comum de Cristo. Não é preciso comer, mas se quiser comer, poderá comer sim. Jesus, ressuscitado no corpo glorioso, comeu com os discípulos. Nós comeremos do fruto da árvore da vida, Apocalipse 2:7, Apocalipse 22:14. Comeremos de maná escondida, Apocalipse 2:17, Salmo 78:25, o pão dos anjos, né? O que beberemos na ceia das bodas do Cordeiro? Beberemos do fruto da vida, Mateus 26:29, Jesus disse que nós não beberíamos, que os discípulos que estavam com ele ali não beberiam mais com ele de uma ceia como aquela, até que se cumprisse no reino de Deus. Porque depois ali Jesus foi entregue a Pilatos, depois ele foi morto, ressuscitou, e só então no reino ele vai participar dessa ceia novamente. Beberemos da fonte da água da vida, Apocalipse 21:6. Beberemos do rio da água da vida, Apocalipse 22:17. Observe, as bodas do Cordeiro duram 7 anos, assim como os casamentos judaicos duravam 7 dias. É o número da plenitude. Enquanto isso, a terra estará abandonada por Deus, entregue a 7 anos de grande tribulação. Disso falaremos no próximo vídeo. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero mostrar para você que essa situação das bodas do Cordeiro, esse evento escatológico, ele está bem ilustrado na tipologia de Isaac e Rebeca, né? Em Gênesis 24, no casamento judaico. O casamento judaico acontecia exatamente como se dá o relacionamento de aliança ou o casamento espiritual de Cristo com a igreja. No casamento judaico existiam algumas fases. Primeira era a escolha, que era o chamado shidurim, a escolha. Era o pai que escolhia a noiva para o filho, preferencialmente da mesma tribo. Assim como Abraão envia Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo, um tipo de Deus, para escolher Rebeca para Isaac, que é um tipo de Cristo. Assim nós somos eleitos, escolhidos em Cristo por Deus. Era o chamado shidurim. Depois vinha o chamado ketubá, que era um dote. Lembre-se que Eliezer, quando ele vem,
ele traz presentes, pulseiras, colares para Rebeca. É um tipo do dote, que é o penhor, o Espírito Santo em nós. É a garantia, o ketubá. Finalmente, o Eruxim, que era o noivado que se dava numa ceia pactual. É o que acontece conosco todos os meses quando celebramos a ceia. Estamos celebrando a nossa aliança, o Eruxim, o nosso casamento com Cristo, nosso noivado com Ele. E finalmente o Neshuim, que era exatamente quando a noiva ia para a casa do pai, juntamente com o noivo, ali se dava o casamento, as bodas que duravam 7 dias. Assim acontecerá com a igreja. Ela passará 7 anos de festa, celebrando o casamento com Cristo, chamado Bodas do Cordeiro.